Olha, vou falar pra vocês que fluiu muito hoje o anime. Eu peguei pra fazer algumas cenas que estavam na minha cabeça, né? E é algo que eu percebo, tipo, quando vier uma ideia, eu tenho que registrar logo, anotar ela, fazer, porque eu lembro do Steve King, aquele escritor, né? Ele faz umas obras de terror, mas tem um livro dele muito bom que se chama Sobre a Escrita. E nele ele fala que essas ideias são como fósseis. Ele fala que quando vem o começo de uma ideia, é como se fosse um fóssil, você vê uma parte dela, e aí você tem que escavar para encontrar mais ali, sabe? Continuar escavando aquela ideia, e é como meditar naquilo ali, né? Mas é muito doido. Quando vir uma ideia, sabe? Agarrar ela, anotar, pensar e desenvolver ela, sabe? Quando tiver esses momentos, não desperdice. E aí eu registrei que as ideias, esse é só um dos arquivos, mas eu vi como fluiu muito. E dentro disso tem um negócio que eu quero falar com vocês. Deixa eu mudar a câmera aqui. Tem um negócio que eu percebo que acontece comigo, que é às vezes olhar para algo que eu tenho que fazer e aquilo se torna maior do que realmente é. Então, às vezes é uma tarefa simples, mas quando tá na minha cabeça parece que é algo absurdo, difícil, vai demorar muito tempo, vai demandar muito esforço. Eu percebo que um jeito para lidar com isso é você quebrar aquela tarefa em etapas, porque aí você percebe que ela não é tão difícil, grandiosa assim. Mas eu lembro que eu vi um streamer bem grande, ele falando que ele tinha isso também. Eu falei, nossa, eu não tô sozinho, né? É muito doido porque muitas vezes o nosso desafio não é só nosso, sabe? Tem outras pessoas que estão lidando com aquilo também. Tem até aquela passagem onde Pedro ele fala para a gente considerar os irmãos de todo mundo, né, que eles estão passando por desafios semelhantes aos nossos. Está na carta de Pedro, eu não vou lembrar o endereço da passagem, mas ele diz isso. E é muito doido como até Satanás, né, ele trabalha para meio que isolar. Então, por exemplo, a gente está no nosso grupo, bonitinho, e às vezes a gente acha que só nós temos pecados, só nós lutamos contra a carne, só nós temos dificuldades, quando na verdade as nossas lutas são muito semelhantes. Óbvio que tem coisas que para mim são fáceis que para você não vai ser, porém tem várias pessoas que estão lutando com a mesma coisa que você está lutando. Então é muito legal quando a gente pega para andar em grupo, né? Porque a palavra fala sobre não se isolar. Quem se isola se volta contra a verdadeira sabedoria e busca interesses egoístas. E fala que o diabo ele anda ao derredor como um leão procurando a quem ele possa tragar. Então você vê que o jogo do capeta é sempre isolar, separar. E aí quando a pessoa tá fraca ali, ele é bocanha, né? Mas, enfim, esse negócio de separar a tarefa me ajuda muito. Talvez te ajude. Eu não sei se você enfrenta coisas assim. Mas só de eu estar gravando é algo muito interessante. Só de eu estar gravando o processo do anime, estar compartilhando com vocês, já me ajudou e me motivou a fazer mais, de certa forma. Eu estava trabalhando, mas me ajudou porque, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. O pior é que a gente falou disso ontem. Aqui em casa tem PG, né? Toda terça. Eu sou líder de PG na minha igreja, que é um pequeno grupo. A gente se reúne nas casas, faz um culto nas casas. Eu sou líder de um PG para jovens, adolescentes. E aí a gente falou como os momentos principais eles são construídos, né? Então, por exemplo, você está assistindo lá uma série que você gosta. Eu vou dar um exemplo, sei lá, pensa numa série que você gosta ou em um filme. Mas vamos pegar o exemplo de uma série ou um anime. Tem episódios que vão ser muito chatos. Tem episódios que estão lá porque eles têm o papel de desenvolver a obra. Então eles têm que tocar em alguns assuntos, têm que mostrar tais personagens que às vezes a gente não gosta tanto, porque tem um objetivo, é desenvolver a obra. E aí de repente chega no episódio 10, no episódio 12, que aí é o ápice da temporada inteira. E aí de repente uma temporada que tava chata, que você olhava e falava, nossa, que negócio chato, meu Deus, essa série tá enrolada, essa série não vai pra frente. De repente quando chega o ápice, você assiste, você fala, meu Deus, e aí tudo se conecta. Aquela série que antes era chata se torna a melhor série do mundo pra você.
Mas por quê? Porque chegou, ela se concluiu, né? Teve o momento de trabalhar e aí de repente, bum, explode tudo que foi sendo construído. Então não é todo episódio que vai ser um momento de ápice. Por exemplo, o meu momento de ápice, a gente pode dizer, vai ser quando eu lançar o anime. Mas até lá vão ter dias e dias onde eu vou trabalhar e é meio que uma recompensa a longo prazo, né? Acho que a gente tem que aprender a ter recompensas a longo prazo. Então, eu não vou ter essa recompensa amanhã nem depois, é daqui a alguns meses quando eu terminar a obra. Mas a gente pode deixar as coisas mais fáceis. Então, eu estar aqui compartilhando com vocês o processo, mostrando, tá me ajudando muito. Eu agradeço vocês por isso. Eu vi o primeiro vídeo, vocês comentaram bastante, e eu fiquei feliz que vocês gostaram da ideia. Mas, sabe, peça sabedoria para Deus e estratégias. Por exemplo, às vezes vários de vocês querem fazer um mangá, uma HQ, até um jogo, desenvolver um jogo. Você tem que entender, vão ter dias e dias. E você tem que se manter constante. Até um princípio, eu falei disso ontem no PG também, é o princípio que Jesus ensina sobre ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. E quem não é fiel no pouco não será colocado sobre o muito. Então, trazendo até para um contexto de oração, vamos pôr. Tem orações, quando você chega para buscar Deus no seu quarto, tem orações que vão ser maravilhosas. Você vai sentir a presença de Deus, vai ser tocado, Deus vai te ministrar com clareza, você vai ouvir a voz de Deus, sabe? Você vai ler a Bíblia, parece que ela está fluindo, você tem prazer naquilo ali, seu espírito está pulando de alegria. Mas vão ter dias que as coisas não vão fluir tanto, você não vai ter tanta vontade de orar, você vai se enganar a si mesmo, meio que encostando na cama e dormindo. Eu fiz isso várias vezes. Então, sabe, eu acho que a gente tem que entender as coisas especiais que nós vamos viver com Deus, as coisas maravilhosas, a transformação que a gente quer tanto viver, as coisas que a gente quer realizar para Deus, né? Deus opera tanto o querer quanto o realizar em nós. Todas essas coisas, elas passam pelos dias normais. Então, a gente tem que ser fiel a esses dias, sabe? Quando é difícil, você não quer ir no culto, quando chega aquele momento de orar e parece que as coisas não estão fluindo, é nesses dias que você está plantando ali no pouco, e aí o Senhor ele te coloca sobre o muito. Então, uma coisa que vai nos ajudar a viver isso é ter base na palavra. Porque Jesus disse, né? Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio chuva, vento, um monte de coisa, a casa permaneceu. Agora, aquele que ouve a palavra e não a pratica é como aquele que construiu sobre a areia. Veio tudo isso que veio antes e varreu a casa, levou embora. Então, sabe, quando a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos estão atentos à nossa oração, ela não está falando da boca para fora. Só que às vezes a gente só acredita nessa passagem quando a gente está sentindo a presença de Deus. E quando a gente está naqueles momentos não tão bons, aquele momento que não está fluindo tanta oração, a gente não consegue enxergar através da fé na palavra para entender, não, Deus está aqui como ele estava no outro dia, na semana passada, no mês passado. Ou Jesus dizendo, né, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E de repente a gente passa por alguma dificuldade na vida, não, Jesus me abandonou. Sabe, são coisas para se pensar. São coisas para se pensar. A gente não pode ser guiado pelo que a gente sente ou pelas circunstâncias em volta, né? Nós somos guiados pela palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ou a frase é dita ao contrário, eu sempre confundo. Mas é isso, tá me ajudando muito, eu agradeço a vocês que estão acompanhando. Tá sendo bem legal compartilhar. Eu tava pensando em ter essa conversa enquanto eu desenhava. Eu não sei, vocês preferem que eu mostre minha tela desenhando enquanto eu converso? Posso tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas processo, né? Dias e dias. E aí a gente vai seguindo. Eu fiquei bem feliz, eu lancei os marca-páginas ontem. Foi ontem, eu lancei os marca-páginas e aí teve umas vendas, eu embrulhei tudo. Vou até mostrar pra vocês. Primeiro pedido de marca-páginas cheque saiu hoje, eu vou enviar hoje à tarde, agora à tarde. Bom, eu falei para vocês deixarem a sugestão, mas vamos conversar um pouco enquanto eu continuo esse desenho aqui. Eu expliquei para vocês, né, toda a ideia e eu quero dar um foco para essa mão
Eu quero que ela chame mais atenção no desenho todo. Vamos ver. Só não posso. Acho que esse tamanho tá ótimo. Por aqui. Eu tava lendo hoje Atos, né? E eu tava vendo a história de Estevão lá. E, gente, desde a primeira vez que eu li Estevão, e é legal como a Bíblia se refere a ele, né? Fala que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, tinha um bom testemunho. Porém, você vê lá que ele foi levantado, né? Ele estava meio que na liderança, ele tinha um papel a cumprir lá. E aí ele tá pegando o evangelho, realizando sinais, maravilhas. E aí os caras encrencam com ele, né? Os fariseus lá, todo o povinho lá. E aí ele começa a pregar para esses caras. E é doido, porque a Bíblia diz que ele realizava muitos sinais e que os caras estavam perseguindo ele, inventando mentiras contra ele. Eles viram a face de Estevão brilhar como de um anjo, parecia a face de um anjo. Então, assim, eu li Atos ali no começo, eu ficava muito hypado com o Estevão. Falei, meu Deus, eu quero ser falar, parecendo um velho, falando assim, mas eu queria ser um jovem igual a Estevão, meu Deus, cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia e tal, fazendo a vontade de Deus. Só que de repente você continua a história e Estevão ele morre, né? Estevão morre. Eu sempre lia aquilo ali e eu falava, velho, que desperdício. Que desperdício. Que era um cara tão absurdo, tão usado por Deus, e ali logo no começo da história de Atos, tá? No começo da temporada, sabe? Aquele personagem que você ama tanto no começo da temporada, de repente ele morre. Eu falei, velho, por que, né, Deus? Por que que não continuou vivo, dando frutos? Então, pra mim, sempre era um negócio, nossa, desperdício. Só que aí, de repente, eu comecei a ler Paulo, né? Paulo falando que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E aí, em um certo momento que ele tá entre a vida e a morte, ele fala, né? Ele não sabia o que que era melhor. Na verdade, ele sabia o que era melhor, que partir e estar com Cristo era melhor, mas ele julgava que era mais útil ele ficar no corpo para dar mais fruto, continuar o trabalho, ajudar o pessoal daquela igreja que ele está escrevendo a carta na fé. Então Paulo ele viu um propósito na vida dele, sabe? Tinha um porquê ele estar vivo. Mas ele sabia, o momento que ele fechasse os olhos aqui, ele estaria com Cristo. E isso era infinitamente melhor. Eu acho que falta esse entendimento às vezes na gente, porque eu comecei a olhar para Estevão de outra maneira e eu acho que isso envolve até, por exemplo, quando você assiste um anime, você vê que vários autores, não só anime, mas filmes, tudo, você vê que os autores eles têm medo de matar os personagens. E eu entendo, porque imagina, você cria um personagem da hora, você dá um background pra ele, ele tem toda uma história única, coisas acontecem com esse personagem, ele desenvolve laços, você se apega ao personagem, né? É muito legal isso, porque você criou o personagem, você desenvolve um afeto pelo personagem. Você, por exemplo, se a gente falar de um anime shounen, vai, você desenvolve poderes únicos para aquele personagem. Então, pelo menos eu, quando eu olho para minha obra, por exemplo, tem o Clay. Cara, eu gastei tempo pensando na história do Clay, no background, eu falo, meu Deus, isso aqui vai ficar muito legal. E aí você, sabe, você gasta tempo, você gasta sua vida ali com o personagem. Então eu entendo que não é tão simples você matar um personagem. Não tô falando que o Clay vai morrer, quem sabe. Mas ele nem apareceu no anime ainda, ele vai aparecer na terceira temporada. Vai um tempinho ainda. Mas assim, é um personagem querido já, porque eu dediquei tempo a ele. E eu penso, seria muito difícil matar ele, só que eu comecei a entender de um tempo pra cá que o fim ele também faz parte da jornada. O fim ele também faz parte da história. E, por exemplo, se você assiste Demon Slayer, se você não assistiu ainda, cuidado com spoilers, eu vou falar do segundo filme, que tem o Rengoku lá. Por exemplo, o Rengoku, a morte dele naquele filme, eu falei, nossa, velho, o Hashira das Chamas morreu logo no começo. E aí? Tipo, tudo que ele podia ter vivido e era das chamas, né? Normalmente o personagem principal é sempre do fogo, alguma coisa. Tanto que tem o Tanjiro ali meio que substituindo ele. Mas eu falei, e aí? Só que ele morto, ele desempenha um papel muito importante
Nossa, não tá fluindo tanto desenho porque eu tô falando enquanto eu desenho, vocês me desculpam, mas eu vou pegar o jeito. A gente tem altas conversas enquanto eu desenho. Mas ele morto, ele desempenha um papel muito importante. Tem algum outro anime que isso acontece também, eu não vou lembrar agora, se eu lembrar eu falo. Mas, sabe, a morte dele ali é um ponto chave no anime. Que aí começa o desenvolvimento dos três lá, o Tanjiro e os amigos dele. Tem toda a lembrança, ele segue pra um outro lugar buscar o rolê das chamas lá pra aprender. Então, assim. E tem os flashbacks também, né? Você vê que, por mais que foi breve o tempo deles juntos, eles desenvolvem um laço muito forte depois da morte do Rengoku, né? Tanto que tem lá o Sui, e aí, tipo, o Sui vendo o Rengoku pedindo pra cuidar deles lá e tal. Mas o personagem morreu, só que isso engrandece o personagem, enobrece o personagem, dá mais peso. Mas, por exemplo, um personagem que não vai aparecer mais de vez, só que ele realiza um sacrifício lindo ali. É um ponto alto do anime, é um ponto chave. Gente, aquilo ali vai marcar todo mundo que assistir. E, tipo, pelo resto do anime. Então, e às vezes o pessoal eles trazem o personagem de volta. Por exemplo, eu não tô reclamando do Vegeta, mas você vê aquele sacrifício do Vegeta, né? Que ele se explode pra levar o Majin Buu, acaba não dando certo. Mas aquilo ali mostra como o Vegeta ele mudou, né? Como que teve um desenvolvimento do personagem. Aquele que era orgulhoso, aquele que era príncipe dos Saiyajins, de repente ele tá dando a vida pela família, pelos amigos, pelo planeta Terra lá, pra derrotar o Majin Buu. Então, sabe, o fim, ele faz parte da jornada. E tem bastante gente que tem dificuldade com isso. Até o nosso fim, né? A gente tem que manter os olhos na eternidade, porque a gente tem que estar pronto, né? Como Paulo estava pronto para partir, como Estevão. De repente, Estevão lá, e quão épico foi o fim dele, né? Vai passar uma moto barulhenta aqui, vocês me desculpem se vocês ouvirem um barulho. Mas quão épico foi o fim de Estevão? Que de repente ele tá lá, os caras todos bravos, ele prega o evangelho, ele prega contra aquele pessoal que tá endurecendo o coração contra o Espírito Santo, os caras arrastam ele pra fora e começam a apedrejá-lo. A Bíblia fala que Estevão estava olhando para o alto, cheio do Espírito Santo, e via Jesus em pé à direita de Deus. Então, assim, ele tem uma experiência sobrenatural, os olhos dele são abertos, ele vê Jesus de pé, com as mãos estendidas para ele, e o cara está sendo apedrejado. Então, assim, você vê que tamanha glória, tamanha experiência que ele teve ali, que ele não se preocupou em cobrir o rosto para não ser atingido pelas pedras. Ele estava maravilhado com a visão de Jesus que ele estava vendo. Então, talvez a gente volte naquilo que a gente falou aqui no começo, mas, sabe, Estevão ser um cara cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, com bom testemunho, e viver tudo isso, com certeza foi fruto de buscar o Senhor, fruto de tempo de oração, fruto de fazer o seu melhor para Deus no lugar que Deus te colocou. De repente, ele tava lá, tava com a igreja, de repente ele é promovido, né? Ele é colocado num cargo. Então, os apóstolos falam, né, para eles escolherem ali as pessoas, eu não lembro quantas pessoas eles escolhem, se eram três, não lembro se eram três agora, mas Estevão foi escolhido, entendeu? Estevão foi levantado para esse momento, Estevão foi levantado por Deus. Então, ele cumpre o propósito dele, ele morre, e é legal como ele até serve de testemunha ali para Paulo, né? Que Paulo perseguindo os cristãos, de repente ele vê um cristão morrendo. A Bíblia fala que ele consentia na morte de Estevão, mas ele vendo um cara entregando a vida por Jesus ali, de repente orando, né? Estevão, quando ele está sendo morto, ele ora no meio do povo, para que o Senhor não cobrasse esse pecado deles, de estar executando ele ali. Então, Estevão, ele segue os passos de Jesus, né? Até as últimas. Então, ele estava pronto para morrer como seu Senhor, e ele realmente o faz. Estevão, ele cumpriu o seu propósito. Então, o meu pensamento, foi desperdício, jamais. A morte de Estevão não foi um desperdício. Mas eu sempre pensei, eu quero ser essa pessoa, sabe? Eu fico pensando em algumas pessoas que eu vejo mais maduras na fé, eu penso, nossa, quando essa pessoa morrer, vai deixar... Vou falar entre aspas, vai deixar entre aspas uma lacuna.
que a pessoa ela edifica todo mundo, essa pessoa ela é um canal de Deus, ela está à disposição de Deus, ela está buscando o Senhor, ela é uma ferramenta de edificação da Igreja de Cristo. Então, sabe, eu quero ser alguém na vida das pessoas que quando eu morrer as pessoas pensem, nossa, tipo, podia ter ficado um pouco mais, né? Essa pessoa era uma bênção, essa pessoa era a voz de Deus, essa pessoa ela ensinava a palavra bem, essa pessoa, sabe? Ser essa pessoa que é útil na vida das pessoas, essa pessoa que faz falta quando não está lá. E não só não no sentido egoísta, tá? Mas no sentido de cumprir a vontade de Deus e cooperar com Deus nessa terra. Sabe, às vezes o Senhor ele quer fazer muita coisa e às vezes o próprio Deus quer nos usar, mas a gente endurece o coração, né? Assim como Estevão, ele disse para aquela geração ali, ele falou da passada e falou para aquela geração: vocês sempre endurecem o coração para o Espírito Santo. Então, que esse não seja nem o meu nem o seu caso. Que aquilo que Deus, como foi dito aqui, né? Deus realiza em nós tanto querer quanto realizar, mas que aquilo que Deus nos chamar para fazer, que a gente tenha coragem, mas não só coragem, né? Os apóstolos, quando faltou coragem, eles oraram e pediram coragem para pregar o evangelho, né? Ali no começo de Atos também. E aí fala que o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia para anunciar a palavra. Mas que a gente tenha não só coragem, isso a gente pode buscar em Deus, mas confiança no Senhor. E aí os dias ordinários, o momento de oração onde você não quer orar tanto, sabe, são eles que vão formar esse relacionamento com Deus. Nesses dias que você resolve andar por fé e não por vista, você resolve ouvir a voz de Deus falando através de sua palavra, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, e aí de repente você não está precisando sentir nada, sabe? A sua fé, ela fala, não, os olhos do Senhor estão sobre mim, seus ouvidos estão atentos à minha oração, eu sou perdoado e aceito através do sangue e do sacrifício de Jesus, então eu vou tomar posse disso, eu vou viver isso. E de repente é nesse lugar, né? Porque você tá andando por fé, tá dando passos de fé, e aí é nesse lugar que você pode realmente provar de coisas maiores. Porque tá, num dia você prova da presença de Deus, algo maravilhoso, mas se no outro dia você não sentir nada, você continua se alegrando na presença de Deus, continua sabendo que Ele tá ali, você continua sabendo que Ele é fiel. Então, sejamos maduros, né? Cresçamos para maturidade. Paulo, ele diz para uma igreja, ele puxou a orelha dela falando que era para eles serem mestres já, né? Só que não era o caso, eles ainda precisavam do beabá da fé. Já era para eles estarem cuidando de gente, ensinando, mas Paulo tinha que falar as mesmas coisas para eles, porque eles se tornaram lentos para aprender. Será que eu e você, a gente não está se tornando lento para absorver aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, nos chamado para fazer, os princípios que Deus tem nos ensinado? Tem várias coisas que Deus, sabe, já falou lá atrás, continua falando e às vezes eu custo absorver. Só que aí vão passando os anos, aí de repente parece que realmente a ficha cai para tal coisa e eu começo a praticar de maneira melhor. Mas é isso, que nós possamos valorizar os dias comuns, né? É sendo fiéis neles que a gente vai ser posto sobre o muito. É sendo fiel à voz do Espírito Santo quando ele fala ao nosso coração que a gente vai ter experiências maiores com ele, experiências mais, não diria reais, mas talvez a experiência que a gente tanto tem buscado, sabe? Ouvir a voz de Deus com mais clareza e fazer a sua vontade. Mas é isso. Eu vou ficar bom, gente, em desenhar enquanto eu falo. É a sensação que eu não tô saindo do lugar nesse desenho. Mas esse desenho vai ficar legal, esse desenho vai ficar legal. Lembrando vocês, aliás, que esse é o desenho dos membros agora do mês de janeiro. Todo dia 10 a gente tem um sorteio. Se você quiser participar, tem a página do Animados lá no Catarse. E sendo líder de esquadrão pra cima, você já tá participando de um sorteio para ser desenhado. Então, nesse mês o João ele foi sorteado e eu tô desenhando ele aqui. Mas para você que quiser participar, também tem outros planos para cima com recompensas físicas que eu mando para sua casa, ou planos para baixo também. Tem a partir de R$10 os planos e você apoia o meu trabalho, você apoia toda a produção do anime e recebe várias recompensas digitais, físicas. Aí você dá uma olhada lá, tem o link aí na bio. Na bio não, né? Na descrição. Para você que tiver interesse.
Eu tô pensando em fazer um Discord para os membros, mas eu não sei se eu faço Discord ou um Telegram. Eu preciso achar tempo para pesquisar qual que se encaixa melhor, qual que é melhor. Eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas é muito mais fácil usar o Telegram, né? Mas eu não sei se ele vai ter as ferramentas necessárias para aquilo que eu quero fazer. Mas enfim, eu vou dar uma pesquisada melhor. E hoje eu tenho que registrar ainda os adesivos lá na página Na página não, na loja do anime. Enfim, a gente vai caminhando, né? Lembrando também, faz tempo que eu não falo disso, mas todo mês tem uma box temática do Ass. Ass é o personagem que representa o Espírito Santo lá no anime. E aí é para os membros que são testemunhas. Então, se você tiver interesse, tem a box desse mês que é Lugar Secreto. Se você assinar até fim de janeiro, você recebe na sua casa no começo do mês que vem. E aí todo mês é um tema novo. A gente está no meio da jornada 2025, né? Todo mês vai ter um tema diferente sobre que abordam tipo a nossa jornada na vida cristã. Então, nesse mês é Lugar Secreto, o próximo é a nuvem. E a gente vai falar bastante sobre a nuvem lá no pegar o texto do deserto lá, né? De Israel no deserto, como Deus cuidou deles, usou da nuvem lá que guiava eles. A gente vai falar desse elemento que aparece. Mas enfim, vai ser divertido. Se tiver interesse, tem o link aí na descrição. Mas é isso, gente. Eu vou dar uma focada nesse desenho aqui. E comenta aí se você, dentro de tudo que eu falei, se alguma coisa você se identificou. Deixa eu saber, deixa aí nos comentários, compartilha suas experiências. Tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Até mais.